Já imaginou que você é como um iceberg? A parte que todo mundo vê acima da água é a sua consciência. São seus pensamentos, suas escolhas, a personalidade que você mostra para o mundo. Mas existe uma parte muito maior escondida debaixo da superfície. Algo que influencia seus sonhos, seus medos, seus desejos e até aqueles padrões que você repete sem nem perceber. Esse era o fascínio de Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço que revolucionou a forma como a gente entende a mente humana. Hoje, nós vamos mergulhar na psicologia analítica dele, uma teoria que nos convida a explorar as profundezas do nosso inconsciente para descobrir quem realmente somos. Nascido em 1875 na Suíça, Carl Jung começou sua carreira como um discípulo bem próximo de Sigmund Freud. Mas enquanto Freud via o inconsciente principalmente como um depósito de desejos reprimidos, quase sempre de natureza sexual, Jung enxergava algo muito mais amplo, muito mais profundo. Em 1913, a amizade e a parceria profissional dos dois chegou ao fim. Jung ousou propor que o inconsciente não era apenas pessoal, mas também coletivo. Uma camada de memória que seria compartilhada por toda a humanidade, cheia de símbolos e padrões universais. Essa divergência de ideias custou caro. Jung entrou numa profunda crise psicológica que ele mesmo chamou de confronto com o inconsciente. Durante anos, ele mergulhou em si mesmo, registrando seus sonhos, visões e fantasias em um diário que mais tarde se tornaria o famoso Livro Vermelho. Foi desse mergulho pessoal na escuridão que nasceu a psicologia analítica. Para Jung, a nossa mente, a nossa psique, é dividida em 3 níveis principais. O primeiro é a consciência. É o nosso ego, o eu que a gente conhece. É a nossa identidade consciente, racional, o capitão do nosso navio no dia a dia. O segundo nível é o inconsciente pessoal. Aqui ficam as memórias esquecidas, os traumas reprimidos e as experiências que a gente não consegue acessar facilmente. Até aqui é bem parecido com o que Freud propunha. Mas é no terceiro nível que vem a grande virada de chave de Jung, o inconsciente coletivo. Imagine uma camada psíquica herdada, comum a todos os seres humanos, não importa a cultura ou a época em que viveram. É como se todos nós carregássemos dentro da gente a memória psicológica de toda a humanidade. Uma espécie de sistema operacional mental compartilhado. E como esse inconsciente coletivo se manifesta na nossa vida? Através dos arquétipos. Arquétipos são padrões universais de comportamento e imagens que aparecem em mitos, contos de fadas, religiões e, claro, nos nossos sonhos. Pense na figura do herói que enfrenta desafios, da mãe protetora, do sábio mentor ou na sombra ameaçadora. Essas figuras aparecem em todas as culturas, em todos os tempos, porque são estruturas que já nascem com a gente, fazem parte da psique humana. Jung identificou vários arquétipos, mas alguns são fundamentais para a gente entender a nossa própria mente. Vamos falar dos principais. Primeiro, a sombra. A sombra representa tudo aquilo que a gente rejeita em nós mesmos. Nossos impulsos, desejos e características que consideramos inaceitáveis ou feias. O problema é que quanto mais a gente nega nossa sombra, mais poder ela tem sobre nós, se manifestando de formas que a gente não controla. Jung dizia uma frase genial: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Depois temos a persona. A persona é a máscara social que a gente usa, o papel que a gente representa no mundo para ser aceito. É o bom profissional, o filho obediente,
o amigo legal. O perigo surge quando a gente se identifica tanto com essa máscara que esquece quem realmente somos por baixo. Temos também a ânima e o ânimos. Jung propôs que todo homem carrega um aspecto feminino interior, a ânima, e toda mulher carrega um aspecto masculino interior, o ânimos. Integrar essas polaridades, esse lado oposto dentro de nós, é essencial para o equilíbrio psicológico. E por fim, o arquétipo central, o self, ou o si mesmo. O self é o centro organizador de toda a psique, a nossa totalidade. Ele representa a grande meta do desenvolvimento psicológico, se tornar quem você verdadeiramente é em sua plenitude. Esses arquétipos não são conceitos abstratos de um livro, eles vivem dentro de nós, influenciando nossos relacionamentos, nossas escolhas e a maneira como a gente vê o mundo a todo momento. Isso nos leva ao conceito central da psicologia analítica, a individuação. Individuação é um processo de se tornar um indivíduo completo, integrado. E atenção! Isso não tem nada a ver com ser egoísta ou se isolar do mundo. Pelo contrário. Individuação significa reconciliar os opostos dentro de você, o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, a persona e o self. É uma jornada que envolve, primeiro, confrontar sua sombra. Reconhecer e integrar os aspectos que você rejeita em si mesmo. Segundo, tirar a máscara da persona. Perceber que você é muito mais do que os papéis sociais que você desempenha. Terceiro, integrar a ânima, ou o ânimos, equilibrando as energias masculinas e femininas internas. E, por fim, se aproximar do self, realizar o seu potencial único e autêntico. Jung lhe acreditado que esse processo não tem um fim. É a jornada de uma vida inteira marcada por crises, descobertas e transformações profundas. A individuação não nos torna perfeitos, mas nos torna inteiros. A influência de Jung vai muito além da psicologia. Suas ideias moldaram a literatura, o cinema, a arte e a cultura pop. Joseph Campbell, por exemplo, usou os conceitos junguianos para criar a jornada do herói, aquela estrutura narrativa que a gente vê em obras como Star Wars e Harry Potter. Até testes de personalidade famosos como o MBTI ou Myers-Briggs são derivados das teorias de Jung sobre os tipos psicológicos. Mas talvez o legado mais importante de Jung seja nos lembrar que somos muito mais do que aparentamos. E que dentro de cada um de nós existem profundezas inexploradas, riquezas ocultas e um potencial que mal começamos a arranhar a superfície. Numa época de tanta superficialidade e máscaras digitais, o convite de Jung para a jornada mais importante de todas, a jornada para dentro de nós mesmos, nunca foi tão atual. Carl Jung nos deixou uma mensagem poderosa. Sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A pergunta que fica é: você está pronto para despertar? Já imaginou que você é como um iceberg? A parte que todo mundo vê acima da água é a sua consciência. São seus